Gênesis capítulo de número 6. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 3. Êxodo 3, versículos de 1 a 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Último texto, Atos, capítulo de número 9, verso de número 3, que vai dizendo: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que aqui estamos na tua casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar, Senhor. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor, Deus, ministrou ao nosso coração através dos louvores, Pai. Agora nós pedimos a Ti que a Tua palavra, Pai, venha falar aos nossos corações, Senhor. Venha falar ao coração, Senhor, da Tua igreja, Pai. Que nós possamos, Senhor, Deus, entender aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para estar compartilhando com vocês, para estar ministrando aqui, juntamente com vocês, como de praxe, é algo que o Senhor falou no meu coração e tem ministrado no meu coração nos últimos dias. Eu não consigo escrever algo, eu não consigo extrair algo da palavra de Deus e falar sobre isso que não seja algo que primeiramente falou no meu coração. Eu tenho uma dificuldade muito grande em falar coisas que não sejam situações que já estão sendo ministradas por Deus através da sua palavra a mim. E eu acho isso muito importante, por quê? Porque eu creio que da mesma forma que Deus ele fala comigo, no meu coração, através da sua palavra, Ele também vai falar no coração de vocês. E eu creio que não é algo por acaso, mas nós que estamos aqui, as pessoas que estão em casa assistindo, eu tenho certeza que Deus preparou esse momento porque Ele tem algo a revelar ao coração de cada um. Amém? E com isso, essas palavras, esse momento, essa reflexão, me fez lembrar de algo que ocorreu na minha vida há mais ou menos pouco mais de 15 anos atrás. Que foi quando eu me casei, quando eu me deparei com uma situação nova na minha vida, onde eu tinha que sair de um lugar onde eu estava acostumado com as pessoas, onde estava acostumado com a comodidade da casa dos meus pais, para um local onde eu não conhecia ninguém, onde minha esposa não conhecia ninguém, onde era só eu e ela e eu, e mais ninguém, e sem aquela segurança de que se alguma coisa desse errado, tinha alguém ali do meu lado para poder socorrer. E nesses momentos da vida, são momentos em que nós precisamos como se virasse uma chave na nossa vida. Ou vai, ou não vai. Quando nós nos deparamos com algo, quando nós vemos algo, quando nós entendemos que aquele momento é um momento de decisão, a gente tem duas opções. Ou a gente volta para trás, ou a gente dá um passo e continua caminhando com a força que Deus ele nos dá. Não é verdade? E o que nós temos de comum nesses 3 textos que nós lemos? Foram mudanças, viradas de chave na vida dessas 3 pessoas. Noé
como a palavra diz aqui, que foi um homem que Deus viu que era um homem justo, Deus deu a ele uma incumbência. Moisés se deparou com algo na sua frente em que ele fala que foi algo impressionante. E Paulo, quando nós vemos aqui no livro de Atos, teve um momento em que ele se deparou com uma luz tão forte e a voz do Senhor que o deixou perplexo ali naquele momento. E através disso eu quero compartilhar a palavra com os irmãos que diz: o que ainda não vi? O que ainda não vi? Quando eu me deparo com essas histórias, com esses textos, e a gente vai se aprofundando nisso, às vezes dá uma impressão que se essas pessoas, esses homens, ou até mulheres de Deus que nós vemos na palavra do Senhor, se não se deparassem com certos momentos, se não acontecessem certas situações em suas vidas, em que trouxesse esse momento de embate ali, a impressão que dá é que talvez elas não caminhassem mais, ficassem paradas, ou então não tivessem a oportunidade de quê? Fazer algo diferente. E o que eu vejo que muitas das vezes falta algo disso em nós. Talvez algo que nós precisamos, algo que nos impulsione, algo que nos pegue pela mão e fala assim: olha, a partir de agora você precisa agir dessa maneira. Talvez algo que toque em nós e fala assim: não, a partir de agora eu vou virar uma chave, porque não dá para ser mais como era, eu tenho que ser e agir de uma maneira diferente. E isso eu fiquei pensando, fiquei analisando, e isso foi me trazendo algumas situações, o porquê, às vezes na minha vida, compartilho isso com os irmãos, a gente sempre acaba, às vezes errando, às vezes patinando, e deixando o quê? De nos aperfeiçoarmos em algumas coisas relacionadas ao Senhor. Não é porque alguém exerce uma liderança sobre uma determinada situação, ou alguém parece que tem uma posição em que, não, aquela pessoa não, todos nós temos problemas, falava isso com a Kelly hoje, todos nós temos situações em nossas vidas, todos nós em algum momento paramos, pensamos, refletimos o que está certo, o que está errado nas nossas vidas, o que poderia melhorar, o que poderia sair das nossas vidas. E isso é fundamental para que a nossa vida espiritual ela tenha um crescimento. Isso é fundamental para que a gente saia de onde nós estamos e começamos a avançar na nossa vida com Cristo. Essa é a vida de um cristão. Abandonar aquilo que ele era e começar a ter a sua vida transformada através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Se parecendo cada dia mais com quem? Com Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos ver algo. Porque às vezes a gente precisa ver, a gente precisa ser impulsionado para que as coisas aconteçam na nossa vida. Porém, muitas vezes, muitas coisas nos atrapalham. E uma das coisas que nos atrapalham é o medo do novo. Quem aqui tem medo de experimentar coisas novas? Eu tenho medo de experimentar coisas novas, eu falo por mim. Às vezes a gente está tão bem do jeito que a gente está, a gente vai experimentar coisas novas, não sabe o que vem ali na frente, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que nos espera. E essa dificuldade de olharmos e vermos coisas novas nos atrapalham nessa caminhada. Vou dar um exemplo para vocês de algo interessante. Vocês já viram aquele vídeo, um vídeo tem muito na internet, de uma aeronave fazendo um pouso, totalmente com as nuvens cobrindo assim o chão, só via o céu e as nuvens, e aquela aeronave começa a descer. Gente, o meu trabalho, até as últimas 3 semanas eu tenho trabalhado com isso, lá em São José, eu trabalho no equipamento que fica no chão, no solo, no aeroporto, que faz com que a aeronave, ela siga esse plano de descida. A gente chama de rampa de descida e centro de pista, para que ela consiga chegar no ângulo certo para descer e
no centro da pista corretamente. E isso eu fico imaginando a confiança que o piloto tem naquilo que ele está fazendo, no instrumento em que ele está operando, sendo que ele está ali com o avião, ele só começa a enxergar nuvem, 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 e ele vai seguindo ali as coordenadas do equipamento, nuvem, 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 e de repente, quando aquela nuvem abre, ele enxerga a pista, faltando poucos, às vezes 200, 300 metros ali para ele poder tocar o solo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver isso em Guarulhos. Prédio, 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 de repente, pum, abre ali para ele ali a pista ali para ele poder pousar. É uma confiança muito grande que tem que ter que aquilo ali vai funcionar. É uma confiança muito grande em que ele não pode errar, porque muitas pessoas dependem do que ele está fazendo ali. É uma confiança muito grande em quem trabalhou naquele equipamento que está transmitindo aquele sinal, que a aeronave vai descer no sentido correto. Mas se ele tem esse medo e não segue aquele instrumento e não segue aquela posição, o avião ele não vai pousar. Concorda? O avião vai ficar voando, vai chegar uma hora que vai acabar o combustível, o que vai acontecer? O avião vai cair. Então ele tem que confiar naquilo. É o medo de que algo que ele não está vendo, algo desconhecido, mas ele confia que aquilo está certo. E nós temos que pensar dessa maneira. Por quê? Porque Deus ele vai estar conosco. O Espírito Santo é que vai nos guiar. É como se nós fôssemos aquela aeronave seguindo a voz e a direção do Espírito Santo. É algo novo, mas eu sei que no momento certo, tudo aquilo vai se abrir e eu vou tocar o solo. Assim como aquela aeronave. Em Isaías, capítulo 41, verso 10, vai dizendo: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Eu costumo dizer que se nós abrirmos mão de experimentar o novo de Deus, nós abrimos mãos de viver o sobrenatural de Deus. Imagine Pedro, se abrisse mão de sair do barco, se ele experimentaria o sobrenatural de andar sobre as águas. Imagine aqueles 3 jovens, se abrissem mão do que eles confiavam, que Deus poderia tirar eles da fornalha, se eles veriam o Senhor os livrando daquela fornalha. Então, quando nós abrimos mão de experimentar algo novo, vindo do Senhor, nós abrimos mão também de viver o sobrenatural que Deus ele tem para as nossas vidas. Por isso o medo do novo, por isso o medo de coisas que talvez nós desconhecemos, faz com que a gente vá deixando passar as oportunidades, deixando passar os momentos, deixando passar aquilo que Deus ele vai colocando diante de nós. Por quê? Por medo do desconhecido. Mas quando nós vamos mesmo para o desconhecido, sabendo que Deus ele está conosco, como diz a palavra aqui que nós lemos, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, e te darei forças, e estarei com você. Nós temos que crer que a palavra de Deus nos garante que o Senhor vai estar conosco, independente daquilo que estivermos garimpando, daquilo que estivermos buscando, daquilo que estivermos procurando encontrar. O Senhor ele vai estar conosco, nos ajudando a desbradar esse novo. Amém, gente? Outra coisa que nos atrapalha a ver, não colocar Deus em primeiro lugar. Eu acho uma das coisas mais difíceis que tem na nossa vida é colocar Deus em primeiro lugar. Falo por experiência própria. Por quê? Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E é muito fácil a gente falar assim, não, eu coloco Deus em primeiro lugar. Falar é muito fácil, gente. Falar, coloca Deus em primeiro lugar é muito fácil. Mas agir colocando Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, isso é muito difícil.
por muitas vezes eu orava a Deus, falava com Deus para Ele me ajudar com essa situação de colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. É como se eu fizesse umas listas. Deus em primeiro lugar, esposa em primeiro lugar, né? Família em segundo lugar, daí vinha igreja, aí vinha trabalho. Às vezes eu me confundia, colocava uma coisa aqui, colocava outra coisa ali. Quantas vezes, escola bíblica dominical, às vezes os irmãos iam ministrar para a gente, vocês têm que colocar Deus na sua lista em primeiro lugar, você tem que fazer isso, tal. Gente, mas falar sobre isso é muito fácil. O difícil é realmente conseguir colocar Deus em primeiro lugar. Porque as coisas que ficam à nossa volta são coisas tão grandiosas, coisas que nos atrapalham, que às vezes Deus ele fica em último lugar, ao invés de estar em primeiro lugar. Até certa vez que eu cheguei a ler algo que me trouxe um entendimento entre colocar Deus em primeiro lugar. Imagina uma torta de frango com catupiry, bem gostosa, cremosa, né? E você pega aquela torta e você parte ela em fatias, certo? Imaginem que Deus é o centro daquela torta. Olha só que interessante, Deus é o centro daquela torta. E nesse momento, cada fatia daquela torta representa algo nas nossas vidas. Está dando para entender? Tem uma torta com várias fatias, cada fatia representa algo nas nossas vidas, porém Deus é o centro daquela torta, que é o melhor da torta ali, o recheio mais gostoso ali, é o centro ali daquela torta. Quando eu pegar uma fatia, o que vai vir junto com aquela fatia? Vem uma parte de Deus. Quando eu for pegar outra fatia, o que vai vir naquela fatia também? Outra parte de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando nós colocamos Deus em todas as coisas que nós fazemos, nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos dar prioridade para algumas coisas que está ocorrendo em nossa vida, mas sem esquecer de Deus. Por quê? Porque Ele faz parte de tudo. Eu não tenho Deus aqui, eu não tenho isso aqui, eu não tenho aquilo lá. Não, eu tenho Deus, eu tenho isso com Deus, eu tenho aquilo com Deus, eu tenho aquele outro com Deus, e tudo tem Deus. E quando nós começamos a colocar e a pensar dessa maneira, que Deus está em tudo, e em todo o tempo nas nossas vidas, nós começamos a entender, e começamos a prosseguir, e caminhar para quê? Para encontrar aquilo que nós precisamos ver e que nos impulsiona. Amém? Deuteronômio 6,5 vai dizendo: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Esse conselho foi dado ali ao povo de Israel, quando foi avançar para a terra prometida. O segredo é que em todo tempo, para que eles amassem a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu coração. Não era amar a Deus em um momento, não era amar a Deus em outro momento, é amar a Deus em todos os momentos. Deixar Deus ser o centro da sua torta. Amém, gente? Todo mundo vai comer torta amanhã, hein? Glória a Deus. Outra coisa que nos atrapalha, as distrações, gente. E quando eu digo distrações, não é coisas que, chamou minha atenção aqui, não. São situações que nos tiram da presença de Deus, que fazem com que a palavra do Senhor, ela penetre de uma maneira rasa no nosso coração e não encontre profundidade para que ela possa germinar, crescer e dar frutos. Lucas 8,14 vai dizendo: as sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, responsabilidades e prazeres da vida. Assim, eles nunca amadurecem. Quando nós
temos a palavra de Deus, mas ela dentro de nós é como se fosse isso que Cristo disse, que Jesus disse, estivesse ali no meio dos espinhos. Quando ela começa a crescer, aquilo vem sendo sufocado. Quando ela começa a crescer, os prazeres da vida vão travando, atrapalhando, quebrando, machucando. Nós começamos a perder a sensibilidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Nós começamos a dar legalidade para que o inimigo possa o quê? Fazer algo nas nossas vidas, que aquilo venha crescendo, 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 e quando nós percebemos, aquilo já está tão enraizado em nós, que a gente não percebe mais que aquilo é um erro, que nós não percebemos mais que aquilo nos afasta da presença de Deus, que nós deixamos de perceber que aquilo nos atrapalha no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Cristo. Nós perdemos essa sensibilidade quando nós damos vozes a essas distrações, quando nós damos vozes a esses prazeres. O autor de Hebreus, ele fala no capítulo 3, versos 12 e 13, assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Essa sensibilidade que nós vamos perdendo, ela vai fazendo com que o nosso coração ele vá o quê? Se endurecendo, se enrijecendo. E aquilo que um dia nos fazia refletir, poxa, que nós deixávamos aquele espacinho para o Espírito Santo trabalhar em nós, trabalhar o nosso coração, aquilo vai entrando de uma forma tão sorrateira na nossa vida. Hoje é aqui, amanhã é ali, hoje é 1%, amanhã é 2%, e quando a gente menos perceber, o nosso coração ele vai estar totalmente tomado por aquilo que desagrada ao Senhor, e essas distrações vão nos tirar da presença de Deus, e tiram nós da presença de Deus. Isso é algo muito sério. Se nós não começarmos a termos cuidado com esse tipo de situação, com essas distrações, nós perderemos o melhor de Deus para as nossas vidas, que é aquilo que Ele tem preparado para nós, que é a nossa salvação. O que mais nos atrapalha a ver isso, irmãos? O que mais nos atrapalha a sentir aquilo que vai nos impulsionar? A ver Deus agindo, a ver Deus falando, a ouvir Deus falando, que vai nos impulsionar? Quando nós não reconhecemos a nossa identidade. Eu gosto muito do livro de João, porque João sabia quem ele era em Cristo. Ele se dizia, se nomeava o discípulo que Deus amava, que Jesus mais amava. Se você pegar o livro de João, você vai se deparar com isso. Ele lá dizendo lá: então Jesus chamou o discípulo que mais amava. Então o discípulo que mais amava Jesus, porque ele sabia quem ele era. Quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos que nós temos uma identidade, nós começamos a reconhecer quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus. Você sabe o que significa identidade? É um conjunto de características que vão definir uma pessoa. Isso é intrínseco de tal pessoa, é a identidade dela. Não é aquele cartãozinho que a gente tem no bolso, não. Identidade é aquilo que nos caracteriza. E o Senhor, Ele tem uma identidade para cada um de nós. A palavra de Deus nos garante isso. Em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 7. Paulo ele vai falando assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui ele fala a primeira questão de identidade que nós temos: nós somos abençoados. Pois ele fala, Cristo que nos abençoou. Então nós somos abençoados em Cristo Jesus. E ele continua, porque Deus nos escolheu nele antes da criação no mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele.
outra característica nossa, outra coisa que faz parte da nossa identidade: nós somos escolhidos pelo Senhor. Ele diz: Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Então você é um escolhido pelo Senhor. E ele continua: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Outra característica: nós somos filhos de Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. E aqui nós temos outra característica da nossa identidade: nós temos redenção por meio do sangue de Jesus. Por isso nós somos perdoados de todo aquilo que nos trazia culpa. Sabe as nossas distrações? Aquilo que nos afasta da presença de Deus? Quando nós entendemos a nossa identidade, aquilo que nos trazia culpa, e se nós derramarmos na presença de Deus, Ele retira toda essa culpa. Aquilo que traz legalidade para que o inimigo ele venha fazer algo em nossa vida, quando nós reconhecemos a nossa identidade, nós sabemos que essa legalidade ela não tem lugar nas nossas vidas, porque nós sabemos que Deus nos escolheu, porque nós sabemos que somos abençoados pelo Senhor, porque nós sabemos que fomos chamados filhos de Deus, e porque nós sabemos que por Ele nós fomos perdoados. Tenha certeza que o Senhor ele tem a identidade de cada um marcada em suas vidas. Ele sabe o que cada um é, Ele sabe o que cada um representa para Ele, e nós temos que entender isso. Nós temos que tomar posse da nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós conseguimos caminhar em direção àquilo que Ele tem para nós, em direção a algo novo que está por vir. Aquilo que nos trazia medo, nós não teremos mais medo, porque nós sabemos quem nós somos e sabemos em quem nós podemos confiar. E quando nós entendemos sobre a nossa identidade, algo que também nos atrapalha, deixa de nos atrapalhar, que é o quê? Não saber que temos um Pai. Lucas capítulo 15, versículos 18 a 20, vai dizendo assim: eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. Aqui nós temos a passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, no momento em que parece que aquela virada de chave que eu comentei no início acontece na sua vida. Ele começa a pensar quem ele era, o que ele tinha, o que estava à disposição dele, como ele era amado, como ele era cuidado, e a situação em que ele estava vivendo naquele momento. E então ele fala: eu vou voltar para casa junto do meu pai, nem que seja para ser tratado como um dos empregados dele, porque eu sei que pelo menos os empregados dele são bem tratados. Mas quando ele chega, ele não vai reconhecer ali, não vai ser reconhecido como um empregado, como um patrão tratando o empregado, não, ele vai ser reconhecido como filho. Nós somos filhos de Deus, o Senhor nos tem como filho. E qual pai dará algo ruim para o seu filho? Quando nós entendemos que o Senhor ele é o nosso pai, que Ele cuida de nós, nós entendemos que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Essa semana eu vi um corte de um curta-metragem, e eu entendi muito essa questão, e Deus falou muito comigo a respeito disso, sobre essa questão de saber que nós temos um pai, essa questão da paternidade.
Era uma criança em que aparentemente ela estava com as mãos sujas, parecia ser graxa, alguma coisa do tipo assim. E ela entra correndo para dentro de casa, vai para o banheiro, tranca a porta, e ali meio que tentando de alguma forma, ela tentava se limpar. Quem aqui já sujou a mão de graxa, gente? O que acontece se eu pegar a graxa só com água e ficar esfregando na minha mão? Só piora. E ela ali desesperada, água na mão, limpando a graxa, não dava certo, e pegou uma toalha e tentou e não conseguiu. Daqui a pouco o braço dela já estava sujo, a roupa dela já estava suja, o rosto dela estava todo sujo, as paredes já estavam sujas, a pia que era branquinha estava uma imundície. E aquela criança desesperada e tentando se limpar, e cada vez que ela tentava se limpar, ela se sujava mais e mais e mais e mais, até o momento em que ela pega e ela percebe que ela não vai conseguir se limpar. Então ela vai lá, fecha a torneira e chama o seu pai. Detalhe, quando ela entrou no banheiro, ela fechou a porta. E ela chama o seu pai assim com uma voz de dor, porque parece que ela queria se livrar daquilo e não conseguia. Então seu pai vem, mas ele não abre a porta do banheiro. Ele chama pela criança. E ele fala assim: está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? E aquela criança escuta a voz e fica pensativa, o que ela vai falar, o que ela vai fazer. E ele fala para ela assim: abre a porta. Então aquela criança vem, abre a porta. Quando o pai olha para aquela criança, ela está toda suja. O pai olha assim para o banheiro todo sujo. Naquele momento aquela criança olha para o pai, a gente olha assim na feição daquela criança, imaginando assim: poxa, ele vai arrebentar comigo agora. Daí ele pega e diz assim: poxa, vamos dar um jeito de limpar? Desse jeito que você está fazendo, você não vai conseguir se limpar, deixa que eu te ajudo. Então aquele pai limpa o seu filho. Da mesma maneira somos nós com Deus. Às vezes nós tentamos nos limpar, às vezes nós tentamos dar o jeito com as nossas próprias mãos, e conforme nós vamos tentando nos limpar, na verdade, sem a ajuda do nosso Senhor, sem a ajuda do nosso Pai, a gente acaba se sujando, e aquilo vai tomando conta da gente, a gente se suja, e cada vez mais aquilo vai tomando o espaço onde nós estamos, o ambiente onde nós estamos, a chegar o ponto em que nós não conseguimos mais ficar limpos. Mas Deus, como aquele pai atencioso, Ele pergunta para nós: está tudo bem? Abre a porta. E quando nós decidimos deixar de tentar e abrir a porta do nosso coração, Ele vai limpar toda a sujeira que existe dentro de nós. Ele vai limpar tudo aquilo que está dentro de nós. Aquele filho, ele só precisava ver aquilo. O amor de seu pai sendo realizado na sua vida através do quê? Daquilo que ele estava fazendo, que era o quê? Limpando o seu corpo, limpando a sua vida. Às vezes o que nós precisamos ver é que Deus está fazendo uma limpeza dentro de nós. O que nós precisamos é deixar Deus limpar o nosso coração. É deixar Deus limpar a nossa vida. E Ele bate na porta, e Ele nos chama, e Ele pergunta como nós estamos. E quando nós abrimos a porta, Ele faz o sobrenatural em nossas vidas. Aquela criança podia ter medo daquilo que fosse acontecer quando ela abrisse a porta. Mas para ela viver o sobrenatural, ela precisou encarar os seus medos. Para nós vivermos o sobrenatural, nós precisamos encarar os nossos medos. O medo daquilo que virá. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Amém, gente? E para a gente finalizar aqui, o último ponto que eu quero conversar com os irmãos é exatamente o que fala o tema. O que ainda não vi.
o que ainda não vi? O que será que ainda nós não vimos, não ouvimos e não experimentamos, que vai fazer com que a gente dê um passo a mais, que vai fazer com que a gente trabalhe e faça com que as coisas novas possam acontecer em nós? Você já parou para pensar, voltando lá naqueles textos que nós lemos, o primeiro texto, o que Noé viu para que viesse aquela força sobre ele, para ele poder construir aquela arca, mesmo sem ver chuva? O que José viu para que ele pudesse perdoar os seus irmãos? O que Paulo viu naquele caminho ao qual ele andava, para que ele tivesse a sua vida, as suas convicções totalmente mudadas? O que homens e mulheres viram no início da igreja, quando eles eram mortos, quando eles eram jogados a leões, quando eles eram jogados em caldeirões de óleos ferventes, por não negar o amor deles por Cristo. O que essas pessoas viram, a ponto de deixar com que suas vidas não tivessem mais importância nenhuma, mas que a sua crença em Cristo tivesse mais valor do que aquilo que eles estavam vendo, tocando. Salmo de número 121, versos de 1 a 8, vai dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormitará nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Palavra de hoje, o que eu ainda não vi. Que nós possamos fazer como o salmista, que levou seus olhos para os montes, crendo que dos montes que o Senhor viria e que o livraria de todo mal, e que guiaria a sua vida, e que transformaria a sua vida. E é esse mesmo Senhor, a qual todos esses homens e mulheres que nós temos como exemplo na palavra de Deus, tiveram a oportunidade de ver algo e ter as suas vidas transformadas. É o mesmo Senhor que está aqui hoje, que se apresenta a nós e quer transformar as nossas vidas. Eu creio que a partir de hoje a gente vai falar não é o que eu ainda não vi. Nós vamos falar: Senhor, eu quero ver. E mesmo que eu não veja, eu quero crer que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor vai estar comigo, e que essa minha crença, essa fé, que é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, vai fazer com que o nosso coração se mova a cada dia em direção ao Senhor. E tudo isso que nós não vimos, essa questão da fé, talvez ele não faça sentido nenhum. E a fé realmente ela não faz sentido nenhum. Para quem não entende como a fé ela funciona, é loucura. Para quem não entende como a fé ela é gerada no nosso coração, é coisa de doido, gente. Para pensar. Eu não estou vendo saída, eu não estou vendo uma fagulha, eu não estou vendo um sinal de fumaça, mas eu estou crendo que Deus ele vai fazer. Nunca choveu
Mas se Deus mandou construir a arca, eu vou construir a arca. Gente, Noé demorou quase 100 anos para construir a arca. 100 anos. Sem uma gota de chuva. Davi derrubou um gigante com uma pedra. Aliás, não foi ele que derrubou o gigante, mas ele sabia que o Senhor derrubaria aquele gigante. Pedro caminhou sobre as águas, por quê? Porque ele ouviu e reconheceu a voz do Senhor. E nós estamos dispostos a viver esse sobrenatural? Estamos dispostos a entregar tudo isso diante do Senhor e falar: Senhor, não, como Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Faça da minha vida aquilo que o Senhor deseja. Me ajude na minha fé, me ajude na minha crença, e vamos que vamos, porque eu preciso do Senhor. É isso que o Senhor tem falado no meu coração. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração, porque apesar de todas as distrações, todo o medo, apesar de às vezes nós esquecermos quem nós somos, nós esquecemos a nossa identidade, às vezes nós esquecemos a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, a gente vai ficando igual aquele maracujá esquecido no fundo da gaveta. Vai enrugando, vai enrugando, vai enrugando, vai enrugando. Mas no momento certo, Deus ele vai lá e nos pega. E o maracujá ele fica melhor depois de enrugado, gente. Depois de esquecido lá um bom tempo. Daí sai aquele maracujá gostoso, faz aquele suco, que traz aquela tranquilidade, não é? Que nessa noite a gente possa entender isso, que Deus ele quer criar em nós esse entendimento de que Ele estará nos impulsionando quando nós entendermos que nós temos um Pai, quando nós entendermos que nós temos uma identidade, quando nós entendermos que as distrações não farão parte da nossa vida, e quando nós decidimos que todas as coisas não valem nada sem a presença do nosso Deus. Amém? Fica de pé.